Meus irmãos, mais uma vez, boa noite. Que o Senhor possa estar falando ao nosso coração, ministrando as nossas vidas nessa noite através da sua poderosa e bendita palavra. Nós queremos dar seguimento à série de estudos no livro de Números. Nós estamos nesse livro estudando, pensando e refletindo verdades de Deus que estão contidas nesse livro. Números é o quarto livro da Bíblia Sagrada, faz parte do primeiro grupo de livros do Antigo Testamento, chamado de Pentateuco, e esse livro possui esse nome por causa dos dois censos que nós temos aqui, que Deus havia ordenado a que Moisés fizesse do povo de Israel. Então, por conta desses dois censos, dessas duas contagens, esse livro recebe o título de Números, ou Contagem. Uma outra designação, um outro título dado a esse livro é Deserto, ou No Deserto. No hebraico, o título desse livro é exatamente esse, No Deserto. Porque esse livro ele vai cobrir um período de cerca de 40 anos de peregrinação do povo de Israel, ali do Egito até a terra de Canaã. E essas experiências vividas pelo povo de Israel foram registradas aqui no livro de Números, ok? Nós estamos no capítulo 18, e o capítulo 18 vai tratar de, especificamente, direitos e deveres dos sacerdotes. Nós sabemos que Deus, Ele escolheu uma das 12 tribos para o serviço sagrado, que foi a tribo de Levi, e dessa tribo deveria ascender todos os sacerdotes, que eram os ministros de Deus na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Eles deveriam fazer a mediação entre o povo e Deus, deveriam interceder pelo povo a Deus, também era função deles presidir os sacrifícios e as ofertas oferecidas a Deus, como todas as cerimônias que aconteciam no Antigo Testamento deveriam ser conduzidas por esses homens, pelos sacerdotes que eram da tribo de Levi. E aqui no capítulo 18 nós temos, de certa forma, o desfecho final de uma polêmica que começa no capítulo 16, quando um dos levitas, por nome de Corá, coloca em dúvida a liderança espiritual de Arão. Arão foi nomeado por Deus como o primeiro sumo sacerdote de Israel, e Corá estava insatisfeito com essa nomeação, e ele então acaba insuflando mais dois príncipes, Datã e Abirão, que se unem a ele nessa rebelião contra a liderança instituída por Deus, contra Moisés, que era o líder da nação, e contra Arão, que era o líder religioso da nação de Israel. O Senhor, então, dá uma prova pública da escolha de Arão e de Moisés, especialmente da de Arão, e o desfecho é que esses rebeldes são tragados. Deus abre a terra e os engole vivos diante dos olhos de todo o povo de Israel. Nada melhor do que, então, encerrar todo esse capítulo de polêmicas, de dúvidas, de questionamentos, mostrando quais seriam as obrigações, as funções desses homens escolhidos por Deus e o que eles tinham direito nessa função que Deus havia estabelecido. Então, nós já vimos aqui a primeira parte, versículos 1 e 2 trazem as funções dos sacerdotes e levitas. Acompanha comigo, por favor. Disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Então, a palavra aqui no versículo 1 é dirigida especialmente a Arão e a seus filhos, dizendo que a função deles era carregar, no sentido figurado, o pecado do povo sobre os ombros, ou seja, eles eram os representantes do povo diante de Deus. E aí no versículo 2, nós temos
a função dos levitas, dos auxiliares dos sacerdotes. O texto diz: também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do testemunho. Seria impossível que um grupo limitado de sacerdotes pudessem atender toda a demanda do povo. Era o dia inteiro oferecendo sacrifícios pelo povo a Deus, e eles não tinham como administrar também todo o cuidado do tabernáculo. Então Deus ele institui os levitas para serem auxiliares direto dos sacerdotes. Eles não tinham um papel de presidir as cerimônias, eles não podiam entrar no Santo dos Santos, eles não podiam entrar no lugar santo, eles não podiam oferecer sacrifícios, mas eles tinham um papel de quê? De auxiliar os sacerdotes para que eles pudessem exercer a sua função dada pelo próprio Deus. Então, enquanto os sacerdotes faziam os sacrifícios, presidiam as cerimônias, intercediam pelo povo a Deus, os levitas mantinham o tabernáculo funcionando perfeitamente. Era a função deles transportar as peças do tabernáculo, era a função deles montar e desmontar o tabernáculo, manter limpo aquele lugar, aquele ambiente, tudo isso para certamente tornar possível que o ministério dos sacerdotes pudesse acontecer de forma tranquila, a fim de que o povo pudesse ser beneficiado por esse ofício sagrado estabelecido por Deus. Os versos 3 e 4, nós temos algumas restrições que o Senhor faz aos levitas e aos estranhos. Então, acompanhe comigo, por favor. Farão o serviço que lhes é devido para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram nem eles, nem vós. Então essa era a restrição que Deus estabeleceu para os levitas. Como eles tinham acesso ao lugar santo, à tenda da congregação, eles entravam ali para limpar o ambiente, para auxiliar os sacerdotes, alguém poderia cair no risco de tornar aquele lugar um lugar comum. Então Deus estabelece as regras, para quê, meus irmãos? Para que eles mantivessem o temor reverente àquele lugar e à presença de Deus. Eles não poderiam tornar comum aquilo que para Deus era santo, aquilo que para Deus era sagrado. Então essas regras, elas objetivavam manter no coração dos levitas o temor reverente ao Senhor, enquanto eles serviam a Deus, enquanto eles prestavam o serviço que Deus havia estabelecido para eles. Mas um segundo grupo que nós vemos aqui algumas restrições sendo apresentadas são os estranhos. Compare comigo aí, verso 4. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. Ainda está falando dos levitas. Olha o detalhe aí no final do verso 4. O estranho, porém, não se chegará a vós outro. Então, quem seriam esses estranhos? Por mais que nós possamos ser tentados a dizer que esses estranhos seriam aqueles que não faziam parte da família de Abraão, que aqui seriam aqueles que não são os descendentes de Abraão, mas de forma direta, no sentido direto. Estranho aqui não é uma referência a quem era de outro povo, um estrangeiro, que de repente se uniu ao povo de Israel nessa peregrinação. E nós sabemos que quando o povo de Israel saiu do Egito, alguns povos, um grupo que o autor sagrado chega a chamar de populacho, que causou muitos problemas, que influenciou o povo inclusive a murmurar, foram eles que encabeçaram aquela murmuração, quando o povo começou a pedir carne, foram exatamente esse grupo. Então eram algumas pessoas, que o texto chama de gentes, que possivelmente viviam no Egito como escravos, e quando Deus libertou o povo de Israel, soberanamente e sobrenaturalmente, eles decidiram então acompanhar o povo. Mas a decisão dessas pessoas não era pela fé no Deus de Israel,
Era, na verdade, uma oportunidade que eles viram de também se tornarem libertos, né? Então, vamos sair com eles, porque a gente vai aproveitar a oportunidade e nós vamos também nos tornar livres. Mas a motivação não era, certamente, a fé no Deus de Israel. Então, eles eram oportunistas que estavam ali no meio do povo e que causaram muitos problemas, porque não faziam parte do povo da aliança. Mas o texto, ele não fala especificamente desse grupo de pessoas que estavam no meio do povo de Israel. Quando o texto fala do estrangeiro, ou do estranho, né, melhor dizendo, ele está falando de toda e qualquer pessoa que não estava autorizada a aproximar-se dos lugares sagrados. Então, podia ser um estrangeiro, um prosélito. Prosélito seria quem? Seria alguém que não era descendente de Abraão, mas que abraçou a fé no Deus de Israel. Então, era chamado de prosélito, né? Então, ou um prosélito, um estrangeiro, ou um judeu que não tivesse respeito nem temor pelo lugar sagrado. Então, essa pessoa era um estranho. Então, estranho aqui é todo indivíduo que não reconhecia o Senhor. Estranho aqui é todo indivíduo que não tinha temor e respeito pela presença de Deus, pela presença do Senhor. Porque Deus estava ali no tabernáculo. Ele habitava no meio do povo através da tenda. Então, aquele lugar deveria ser um lugar sagrado para o povo. E quem não tinha respeito a este lugar, para Deus era um estranho. E a gente pode entender isso, meus irmãos, até mesmo nos nossos dias de hoje. Porque tem muita gente na igreja que não é a igreja. Tem muita gente que está na igreja, mas não é a igreja. Estar, muitas vezes, não significa ser, fazer parte da igreja. E o texto sagrado do Salmo 25, verso 14, diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Deus só se manifesta, se torna conhecido para aqueles que o temem, para aqueles que o reverenciam. Por isso o salmista diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, quem teme ao Senhor, quem reconhece a santidade de Deus, quem honra o Senhor, Deus se manifesta para esse. Deus se revela para esse. É por isso, meus irmãos, que tem gente que vai passar a vida toda na igreja, mas que não vai conhecer o Senhor como Deus se torna conhecido para muitos. Porque Deus só se revela para aqueles que o temem. Até mesmo dentro da igreja, nem todas as pessoas conseguem discernir a presença do Senhor. E nós encontramos isso, inclusive, no Novo Testamento. Quando Paulo escreve aos crentes de Corinto, ele vai exortar a esses crentes, ou a um grupo deles, que faziam parte daquela igreja, daquela congregação, mas que não eram pessoas que conheciam o Senhor. Se você puder ir comigo, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, olha o que Paulo vai dizer para esses crentes. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A gente precisa, irmãos, ter muito cuidado com alguns termos que são usados no popular crentez, né? No meio dos evangélicos. É muito comum você ouvir alguém dizer assim: fulano de tal é um crente carnal. A bem da verdade, não existe crente carnal. Ou você é crente ou não é. Ou você é espiritual e é um cristão, ou se você for carnal, você não é um cristão. Não existe crente carnal. Esse é um termo que foi criado pelos crentes, mas não é um termo bíblico. Quando os textos sagrados falam de alguém carnal, de alguém natural, os autores sagrados estão fazendo menção de alguém que ainda não é convertido, de alguém que não experimentou do novo nascimento.
Então, Paulo está dizendo aqui para esses crentes que muitos estavam naquela igreja, faziam parte daquela igreja, mas não eram convertidos ainda. Eram naturais, não haviam nascido de novo. E por tal, não tinham o discernimento, o entendimento da presença de Deus. Não discerniam a presença do Senhor Deus. Então, hoje, nos tempos atuais, nós temos estranhos na igreja. Pessoas que vêm, que frequentam, que gostam, que até assistem, que participam, mas que ainda não vivenciaram o novo nascimento. A terceira sessão desse capítulo vai tratar agora dos direitos dos sacerdotes e levitas. A partir do versículo 8, nós temos, então, Deus estabelecendo como seria o sustento, quais seriam os direitos que eles teriam. Então, vamos começar aqui nessa primeira parte, do versículo 8 até o 12, quando vai tratar acerca dos alimentos. Cabia ao povo prover alimento para os ministros. Disse mais o Senhor a Arão: eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas sagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo, como porção a ti e a teus filhos. Isso terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo. Todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas ofertas pelo pecado, e com todas as suas ofertas pela culpa, que me apresentarem, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo o comerás. Todo homem o comerá, ser-te-á santo. Também isso será teu. A oferta das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, dei-as por direito perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa as comerá. Todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais, as suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. Então os sacerdotes, eles obtinham o seu sustento pelo seu trabalho para Deus. O fato deles terem sido separados e escolhidos para o serviço sagrado não dava a eles o direito de trabalharem no dia a dia, de, por exemplo, cuidarem da terra, de se manterem da terra. Eles não deveriam ter outra ocupação a não ser o serviço sagrado. E para que eles pudessem exercer essa função com tranquilidade, cabia ao povo, a toda a congregação de Israel, manter esse grupo de ministros, tanto sacerdotes como os levitas. E quando falamos de manutenção, em primeiro lugar, consistia nos alimentos. Parte dos sacrifícios e das ofertas que eram entregues pelo povo para Deus era consumida pelos sacerdotes. Eles tinham direito, parte dos sacrifícios de animais que eram colocados sobre o altar, dos alimentos, do azeite, do vinho, tudo isso que era entregue como dízimo, como oferta, os sacerdotes e os levitas tinham parte, tinham direito de ingerirem, de consumirem para a manutenção deles e da família deles. Então as ofertas que não eram queimadas no altar, mesmo que feitas para o Senhor, convertiam-se em alimento para os sacerdotes. E esse princípio, meus irmãos, do Antigo Testamento, ou melhor dizendo, essa lei do Antigo Testamento, ela torna-se um princípio regulador no Novo Testamento. Porque nós temos o Senhor, através do apóstolo Paulo, ordenando que a igreja mantenha os obreiros. Olha o que está lá em 1 Coríntios, se você puder ir comigo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 13 e 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar
do altar tira o seu sustento, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. A ideia é a mesma, meus irmãos. Quem foi chamado por Deus para servir no ministério, deve ter tranquilidade para, de forma integral, servir ao ministério. E para que alguém possa servir integralmente no ministério, ela precisa ter uma segurança que ela vai ser mantida pelo ministério, para que ela possa se dedicar integralmente a essa função e a essa tarefa. Então, esse princípio, essa prática, era realizada, era feita no Antigo Testamento, ordenada pelo próprio Deus, como vemos aqui no capítulo 18, e ela tem a sua repercussão no Novo Testamento, porque Paulo, ele aqui não vai trazer à tona a questão dos sacrifícios e ofertas, mas ele diz que os obreiros, os ministros, devem viver daquilo que é entregue pelo povo, pelos membros, né, da igreja, para sustento tanto da igreja como dos ministros. Os irmãos estão entendendo, amém? Um outro meio de manter os sacerdotes e levitas era por meio das primícias. Olha o que diz aí os versículos 13 e 14, voltando para o capítulo 18 de Números. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa, os comerá. Toda coisa consagrada irremessivelmente em Israel será tua. Então, além de parte dos sacrifícios e das ofertas que eram oferecidas a Deus, ficava para os sacerdotes e levitas, também as primícias, ou seja, os primeiros frutos, eram dados a Deus como oferta, mas quem ficava, quem consumia? Os sacerdotes e os levitas. Então aqui vemos qual era a fonte de renda da tribo de Levi. Enquanto os sacerdotes ficavam com as ofertas, e os sacrifícios, grande parte eles consumiam com a família, os levitas ficavam com as primícias. Os sacrifícios ofertados são também para alimentar os sacerdotes, e as primícias dedicadas à casa de Deus são para os servos da casa, e qualquer objeto separado para ser propriedade do tabernáculo também passava a pertencer à tribo de Levi. Se o próprio Deus, meus irmãos, é a porção e a herança dos seus servos, isso nós vamos encontrar no versículo 20 do capítulo 18, certamente o Senhor iria prover todas as necessidades dos seus servos. O Deus que chama é o Deus que cuida. Quando Deus chama, Deus cuida daqueles que Ele escolheu para a sua obra. As necessidades, então, dos obreiros deveriam ser supridas pelo próprio povo. E aí esse trecho comunica a verdade de que enquanto aqui estivermos, nós depositemos diante do altar do Senhor as primícias de tudo o que temos e de tudo o que somos. E que pela fé devemos aceitar o resgate que foi pago em nosso favor através do sacrifício de Cristo. Precisamos ter cuidado também, porque existe uma onda de pastores, espertos por sinal, que tem tentado trazer para o tempo atual essa prática de que o povo deve entregar uma oferta de primícia ao pastor. Algumas igrejas praticam isso, de estabelecer que além do dízimo e da oferta, deve ser também entregue as primícias ao pastor. Enquanto que dízimos e ofertas é destinado ao caixa da igreja, as primícias seriam para o pastor ou o apóstolo, né? Até porque quem gosta dessa prática não gosta de ser chamado de pastor, porque é uma desonra. Pastor é um cargo muito pequeno, né? Para alguém que é quase um semideus, né? Então é apóstolo, patriarca e assim por diante.
Então deve-se entregar também as primícias para o pastor. É evidente, meus irmãos, que está totalmente fora de contexto, porque quando Deus estabelece que o povo deveria entregar as primícias para o sustento dos obreiros, é porque havia uma tribo inteira que dependia da contribuição do povo. Não era um homem apenas ou uma família, mas era uma tribo inteira. Então, a tribo de Levi, ela dependia dessa oferta das primícias que o povo entregava para se manter e manter sua família. Então, era muita gente servindo. E é lógico que Deus, ele estabelece isso para que eles tivessem provisão, pudessem manter sua família e continuar de forma integral servindo na obra do Senhor Deus. Mas trazer essa regra para os tempos atuais é totalmente fora de contexto, fora da realidade, porque hoje nós somos as primícias do Senhor. Cristo é as primícias dos que dormem. E quando Ele morreu, nós morremos com Ele. Pois quando Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele para uma viva esperança. Então não há mais necessidade de você oferecer oferta a Deus, porque nós somos a oferta que devemos nos oferecer a Ele, e nem mesmo as primícias, porque nós somos as primícias. Tudo o que temos e somos é do Senhor. Deve ser consagrado ao Senhor. Mas uma outra determinação de Deus aqui, que deveria ser também entregue aos sacerdotes, seriam os primogênitos. É interessante que quem defende essas práticas, né, que é chamada de exegese, né, e não exegese, é uma exegese, uma interpretação errada. Quem defende isso só pega partes, né, não pega o texto inteiro. Deveria pegar o texto inteiro. Deveria voltar a sacrificar animal, erguer um altar dentro do templo, né, para oferecer, porque não dá para você cumprir partes da lei, ou você cumpre ela toda, ou não vai ter sentido você cumpri-la em partes, ok? E uma das partes determinadas por Deus aqui, que deveria ser entregue aos sacerdotes, eram os primogênitos. Ou seja, de cada família, o primeiro filho deveria ser entregue para o sacerdote. A primeira cria dos animais deveria ser entregue para os sacerdotes. Se trouxéssemos para os dias de hoje, o primeiro veículo, de preferência elétrico, deveria ser entregue para o sacerdote. Então, ou você aplica toda a lei, ou você vai vivê-la e cumpri-la em Cristo. Porque Cristo cumpriu toda a lei. Para a sorte de alguns que estão aqui hoje, Cristo já cumpriu toda a lei, né? Cumpriu toda ela. Mas os primogênitos deveriam também ser entregues. Acompanha comigo aí, versos de 15 a 19. Todo que abrir a madre de todo ser vivente que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, serão teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. O resgate, pois, desde a idade de 1 mês os resgatarás. Será segundo a tua avaliação por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Ou seja, havia uma moeda do templo, havia uma moeda do tabernáculo. Quando Jesus ele derrubou aquelas mesas de cambistas ali, não era que o pessoal estava fazendo o jogo do bicho, não. Naquela época não tinha ainda, né? Cambista ali era o pessoal que fazia o câmbio, que trocava a moeda que circulava no mercado, pela moeda do templo, porque tinha uma moeda própria. Você não poderia pegar hoje, por exemplo, o seu real e ofertar lá. Não, você teria que trocar o real por a moeda do templo. E aqui nasce essa prática de que havia uma moeda própria para se ofertar a Deus, se alguém queria ofertar em dinheiro. Então havia uma moeda própria. Então deveria trocar. Se fosse 5 ciclos, viraria 20 geras, que era a moeda do templo. Era em geras, tá certo?
Verso 17, mas o primogênito do gado, ou o primogênito de ovelhas, ou o primogênito de cabra não resgatarás, são santos. O seu sangue aspergirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A carne dele será tua, assim como será teu o peito movido e a coxa direita. Então, partes desses sacrifícios, de alguns animais que não deveria ser resgatado, ou seja, deveria ser sacrificado em holocausto a Deus. Então, parte dos animais, da carne do animal, era consumida pelos sacerdotes e pela sua família. Verso 19. Todas as ofertas sagradas que os teus filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dê-as a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por direito perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Então, aquele que nascia primeiro, se fosse o sexo masculino, pertencia aos sacerdotes. Você imaginou se essa lei continuasse hoje? Você está entendendo aí que esses pastores, que se dizem pastores, então muito cuidado com quem se declara pastor. Irmãos, eu na verdade sou a favor de que houvesse um órgão regulador de pastores no Brasil. Como tem na medicina, como tem no direito, como tem na engenharia, porque nós nos deparamos com situações como da semana passada, daquele criminoso que ceifou a vida daquela moça e se declarava e se intitulava pastor. Mas quem o constituiu? Que denominação? Que igreja? Não se sabe. Um indivíduo simplesmente se denomina pastor e fica por isso mesmo. E isso acaba gerando um desserviço ao Evangelho. Então, eu sou a favor de que o Estado criasse um meio de regular isso, de ter um registro, um cadastro, e a pessoa, inclusive, fizesse uma prova, porque para ser médico tem que estudar e passar na prova. Para ser advogado, tem que passar. Para ser engenheiro, tem que fazer uma prova e ter um registro. E por que para ser pastor, não? Eu sei que o Estado é laico, mas isso diminuiria muito, irmãos, esse tipo de prática, e quando acontecesse, saberia quem é e de onde está vindo, para devidamente ser enquadrado na lei. Porque lugar de criminoso é na cadeia. Lugar de criminoso é na cadeia. Ok? Isso não tem nada a ver com o perdão de Deus, porque o perdão de Deus não anula a correção e as consequências dos nossos pecados. Então, o primogênito seria dado ao sacerdote. E aí, de cada família, o filho, homem que nascesse, deveria ser entregue ao sacerdote. Para que isso não acontecesse, você já imaginou um monte de gente ali, em torno do tabernáculo? Para que isso não acontecesse, então Deus estabeleceu um resgate. Os primogênitos deveriam ser resgatados, ou seja, você pagava para que ele continuasse no seio da família. Esse resgate, ele aponta para o sacrifício de Cristo, que com o seu sangue nos resgatou da maldição e nos fez livres para a glória de Deus. A expressão aqui no verso 19, aliança perpétua de sal, perante o Senhor, ela traz a ideia de um pacto inviolável e indissolúvel, porque o sal ele era um conservante e símbolo de incorrupção. Então, significa isso. E aí o verso 20 informa que os levitas foram excluídos da herança da terra. Vamos ler juntos? O versículo 20, do capítulo aqui 18, disse também o Senhor a Arão, na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. O seu Shed, comentando esse texto, essa expressão, nenhuma porção terás, ele esclarece que os sacerdotes não iam se enriquecer com as ofertas descritas nos versículos aqui anteriores, mas eram bens que deveriam ser consumidos, gastos no dia a dia, e que tinha a ver com necessidades diárias. O que é que o Dr. Russell Shedd está querendo explicar aqui para nós? É que essas ofertas não tinham o objetivo de tornar os sacerdotes
riquíssimos, a ponto de ostentarem suas riquezas. Mas também nenhum sacerdote passaria necessidade. Eles deveriam ser mantidos, viverem de forma digna, ter o necessário para viver e poder, de forma tranquila, exercer o seu ministério. Os irmãos estão entendendo? Isso pode, muito bem, meus irmãos, ser aplicado para os nossos dias, porque hoje nós vemos os extremos, né? Enquanto existem pastores que estão passando fome com a família, estão passando necessidades. Existem pastores que moram em mansões de 35 milhões de reais. Quem está dizendo sou eu, não. São as agências de notícias, que na sua garagem tem vários e vários carros importados de R$500 mil. Então há esse desequilíbrio, né? E aí tem muita gente que não contribui nem com a igreja, porque diz o seguinte: não, eu não vou enriquecer pastor. Realmente tem muitos pastores que enriquecem às custas dos fiéis. Mas isso não justifica ou não dá a mim e a você o direito de não contribuir com a obra de Deus. Porque o que esse líder religioso faz com o dinheiro dos fiéis, se ele usa para benefício pessoal e de forma indigna, ele vai prestar conta com Deus. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de contribuir com a obra do Senhor. É evidente que estar numa igreja em que há um prestamento de contas, em que você sabe o que é feito com a sua contribuição, é muito bom. E o correto é esse modelo. Nós louvamos a Deus por sermos de uma igreja assim, uma igreja congregacional onde há prestamento de contas, onde você sabe o que entra, para onde vai o dinheiro, onde ele é empregado, você sabe. Mas muitas igrejas, os fiéis não têm acesso. O pastor coloca logo a esposa como tesoureira, para ninguém ter acesso, né? E quando alguém pergunta alguma coisa, é rebelde. Mas as pessoas têm o direito de saber o que é feito com o dinheiro. Porque o dinheiro é de todos nós. Nós contribuímos para a manutenção. Então tem que ter um prestamento de conta. Uma prestação de contas tem que ter, né? Para saber. Mas mesmo nessas igrejas que não tem prestamento de conta, prestação de contas, não dá o direito a ninguém de não contribuir, porque a Bíblia não diz assim, dê o seu dízimo se a igreja prestar conta, se o pastor disser o que é feito com o seu dinheiro. Não, a Bíblia não diz isso, ela ordena que você contribua. Agora, o que é feito com o dinheiro, certamente, há uma responsabilidade muito grande. Há uma responsabilidade muito grande. Então, meus irmãos, essa expressão, eu sou a tua porção, ela aponta para quê? Para duas verdades. Primeiro, os sacerdotes não herdariam a terra, não se tornariam ricos, não se tornariam fazendeiros com grandes terras, com muitos hectares de terra, com rebanhos, não. Eles teriam o necessário para viver de forma digna. Segundo, os sacerdotes possuíam uma relação especial com Deus. A herança deles não era física, era espiritual. Enquanto que a herança das outras tribos era uma herança terrena, a herança dos sacerdotes era uma herança espiritual. Exatamente como os sacerdotes, os cristãos de hoje não têm a promessa da herança neste mundo. Porque a Bíblia diz que esse mundo vai ser destruído, consumido pelo juízo de Deus. Quem vive buscando a herança neste mundo, não entendeu ainda a proposta do Evangelho. E nós, como igreja do Senhor, somos um reino de sacerdotes. Pedro diz isso, que a igreja é o reino de sacerdotes. Então, assim como os sacerdotes do Antigo Testamento não tiveram herança de terra, nós não herdaremos nada neste mundo. A nossa herança é espiritual. Ela está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Apesar disso, há para os fiéis a promessa de um legado, de um reino futuro. Em Romanos 8:17,
Paulo diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A herança do cristão, ela não consiste no que você pode granjear aqui nesta vida e nesse mundo, mas ela está em Deus. Ela está em Cristo. Amém, meus irmãos? A última parte, que o tempo não nos permitirá expor, do verso 21 ao 32, vai tratar de forma mais específica do sustento. E aí vai falar dos dízimos, verso de 21 a 24. Então, a finalidade do dízimo é manter o ministério da palavra e os que servem ao Senhor através da ministração da palavra. Ainda hoje, segue-se a mesma ideia. E nós temos aqui, para finalizar, nos versos 25 e 26, Deus ordenando aos levitas a entregarem o dízimo para os sacerdotes, que é chamado de dízimo dos dízimos. Por que é chamado de dízimo dos dízimos? Porque a manutenção dos levitas já era o dízimo do povo. O povo entregava o dízimo aos levitas e assim eles se mantinham. Eles deveriam também dar o dízimo aos sacerdotes. Então era o dízimo dos dízimos. Verso 25 e 26. Disse o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes o dízimo da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. E a pergunta, para finalizar aqui, meus irmãos, é a seguinte: por que Deus instituiu o dízimo dos dízimos? Porque Deus ordenou que os levitas também deveriam pagar o dízimo, e eles deveriam pagar o dízimo aos sacerdotes. Para que aqueles que viviam do dízimo, também, ao dá-lo, mostrassem a Deus o seu agradecimento por aquilo que haviam recebido. Então essa era a finalidade. Aqueles que viviam do dízimo, ao entregar o seu dízimo ao sacerdote, mostrassem a Deus o seu agradecimento por aquilo que haviam recebido. Então, por isso que o Senhor estabelece aqui os dízimos. Caminhando para a conclusão, todo o serviço do santuário apontava para Cristo, sua vida e suas obras. E sua perfeita obediência adquiriu para nós o participarmos com Ele de sua vitória. Incapazes de cumprir a lei, sem o dano dos nossos pecados, somente por Cristo e sua justiça perfeita, podemos ser coparticipantes de sua natureza. Se não fizermos de Cristo Jesus a nossa porção aqui, não teremos parte alguma na herança futura. Então, ao olharmos esse texto, não podemos interpretá-lo de forma literal, certamente que não, porque é um texto histórico, para um tempo e para uma época, estabelecido para um contexto, mas podemos extrair princípios e lições espirituais que podem ser aplicáveis hoje na nossa vida cristã. Lições como: Deus escolhe alguns para servir no ministério, a igreja tem a responsabilidade de manter essas pessoas para que possam de forma integral servir ao Senhor na sua obra, e essas pessoas devem servir a Deus com santo temor e tremor, porque é ao Senhor que estamos servindo. Todo o ofício sacerdotal que encontramos aqui na Antiga Aliança aponta para o sacerdócio de Cristo. Ele é o sacerdote perfeito, que se ofereceu uma única vez e abriu o caminho a Deus, pagando a dívida, e hoje temos acesso livre à presença do Pai, por meio de Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos?